Como viralizar no Instagram sem ter autoridade? Como que você pode criar um conteúdo que as pessoas deem moral, passem a te seguir, queiram estar perto de você, passem a respeitar a sua opinião, etc, etc, mesmo que você seja um Zé Ninguém? Bom, é o que eu vou falar nesse vídeo. Apesar de já ter algum resultado, já ter alguma credibilidade no mercado, eu vou te mostrar como você pode executar a mesma coisa que eu venho executando há anos e continua dando certo. Trata-se da boa e velha curadoria de conteúdo, mas feita de um jeito, vamos dizer assim, especial, certo? Então fique comigo, eu quero te mostrar um exemplo concreto de um carrossel que eu fiz e explodiu em termos de viralização, em termos de engajamento e tudo mais, está me trazendo vários seguidores qualificados e eu vou te mostrar exatamente como e por quê. Para começar, eu trago para você esse artigo do Every AI Diplomacy, que é a origem do conteúdo que eu vou te mostrar, esse daqui, né? Que eu vou trazer para você com detalhes. Esse conteúdo que eu fiz, deixa eu ver se eu consigo abrir os insights aqui, ó, na data da gravação desse vídeo, com 220 mil visualizações, mais de 174 mil contas alcançadas, tem sido um resultado bem legal. É um conteúdo de alto nível, na minha opinião, tratando-se de Instagram, né? E que tem me trazido um público bem interessante, né? Eu vejo ali pelas curtidas, pelos comentários e tudo mais. Então, veja, esse conteúdo que você vê na tela, no cerne, no núcleo, é o mesmo conteúdo que você vê aqui nesse artigo da Every. Nesse artigo da Every, o autor, o Alex Duff, ele diz, nós colocamos, né, nós fizemos com que os melhores modelos de inteligência artificial competissem em um jogo de diplomacy, né, um jogo de tabuleiro clássico. Ele é mais famoso lá nos Estados Unidos, aqui eu acho que é mais famoso o War, que são jogos parecidos, mas diferentes. E então esse é o headline, né, eles colocaram esses modelos de inteligência artificial para jogar diplomacy. Aqui está quem ganhou, né? Esse é o headline. E, cara, é um experimento muito legal, um artigo relativamente curto, que ele explica aqui tudo o que aconteceu, né? Como que a competição foi estruturada, etc, etc, etc. E eu vi esse artigo rodando e eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Eu achei muito interessante. Eu achei já que, por exemplo, o título do artigo, que já é um bom indício para você que quer fazer curadorias, o título do artigo ele já era um bom sinal de que, cara, isso aqui ele já está bem embalado, né? Já tem uma premissa muito interessante. Porra, um grupo de pesquisadores colocou um monte de IA para competir um jogo de tabuleiro, né? E saiu ali, descobriram quem melhor jogava, né? Quem venceu o jogo. E ele coloca aqui, né? Os modelos que foram melhor aprenderam a mentir, deceive. Não sei como que traduz deceive. Deceive, enganar. Tá. Mentir, enganar e trair, né, os seus companheiros, os seus outros jogadores. Então, aqui, ó, no título e no subtítulo, ele já tem uma premissa muito foda de conteúdo para quem fala de inteligência artificial, para quem está nessa área, etc, né? Isso é evidente. Então, como eu já estou trazendo mais de inteligência artificial aplicada a negócios, marketing, vendas, brand, etc, eu falei, cara, faz sentido para mim, vamos nessa. Muito bem. Então, veja, aqui vai a habilidade do criador de conteúdo que quer fazer curadoria de ter um bom gosto, ter um feeling afiado, né? É visualizar um conteúdo e perceber que aquele conteúdo que ainda não foi visto por muita gente tem o potencial de atender, agradar um grupo maior de pessoas. É basicamente isso que se trata esse tipo de curadoria. Naturalmente, por que fazer curadoria? Eu não respondi, ficou subentendido, mas eu acho que você talvez já tenha captado. A curadoria permite que você, de uma forma ética, referenciando as fontes, mostrando quem são os criadores originais do que você está falando, e colocando também a sua pitada, o seu estilo, já vou te falar como que eu faço isso, como que eu fiz isso nesse exemplo. Dessa maneira, você pode ser um Zé Ninguém, porque o cerne do conteúdo está apoiado em outras pessoas. No meu caso aqui, eu me apoiei no conteúdo da Every
nesse cara que é um pesquisador de inteligência artificial, né? Isso já dá ali uma autoridade para o tema. Eu posso ser um Zé Ninguém no ramo de inteligência artificial. Mas se eu introduzo um pesquisador de inteligência artificial que trabalha sei lá na onde, que não sei o que, papapá, eu falo assim, cara, olha, esse é o holofote está nele. Eu estou apenas uma ferramenta, né, que aponta a atenção para esse cara, né, que mostra o que ele fez. Percebe? Então, a curadoria de conteúdo ela é muito interessante para quem está começando, para quem não tem autoridade, né, para quem quer evitar soar como o Senhor Palestrinha. O Senhor Palestrinha foi um personagem que nasceu nos meus e-mails. Faz um bocado de tempo que eu não falo sobre o Senhor Palestrinha, mas o Senhor Palestrinha é basicamente aquele tipo de pessoa que todo o conteúdo que faz soa como uma palestra. E o problema do Senhor Palestrinha, um dos problemas do Senhor Palestrinha é você ser o Senhor Palestrinha sem autoridade. Aí fudeu de vez, entendeu? Aí danou-se. Porque se você não tem autoridade e fica o tempo inteiro dando palestrinhas, ninguém vai te dar moral, entendeu? Vai ser chato aquela coisa, porra, quem é você para falar sobre isso, né? Então todo mundo vai ficar consciente ou inconsciente com isso na cabeça. Agora, se você faz uma curadoria de conteúdo, não é? Se você pesquisa, se você estuda, se você vai atrás de fontes interessantes, vai atrás de criadores interessantes, você pode introduzir essas outras pessoas, esses outros criadores de conteúdo, esses outros pensadores, esses outros formadores de opinião, colocar numa embalagem sexy, dar ali a sua pitada de opinião, de estilo, e então você vai e produz um conteúdo original que não vai correr o risco, né, de cair naquela de, porra, quem é você para falar sobre isso? Porque você está referenciando toda a autoridade para outra pessoa. E isso certamente vai engajar mais. Então, note bem. Eu vi esse conteúdo, né, navegando na internet, sei lá como que eu cheguei nesse... Eu já acompanhava a Ever, eu falei sobre isso nos meus e-mails e em outros vídeos passados também. Eu estou trazendo um outro lado da história, né? E o ponto é que eu já conhecia essa empresa, e aí eu cheguei nesse artigo por acaso, não conheço, não entro na Every todos os dias, nem todos os meses. Enfim, cheguei nesse artigo e falei, cara, essa história é muito legal, eu acho que eu posso criar um conteúdo sobre isso. Né? Aí vai da minha habilidade. Como que eu transformo esse artigo, nisso daqui? Então veja, eu tinha primeiro o conteúdo, o que aconteceu? Eu sabia, né? Então, eu tive, em primeiro lugar, organizar as informações, organizar o texto. Tem muita coisa técnica aqui. Por exemplo, todos os 18 modelos que competiram entre si. Né? Outros detalhes técnicos aqui, sei lá, de benchmarks e coisas do gênero que ele fala e tal. Cara, essa linguagem não interessa aqui, ó, por exemplo. Né? I care about em a benchmark. Aí ele fala o que importa para ele no benchmark. Cara, foda-se isso aqui, entendeu? Isso aqui não interessa para o meu público, não interessa para o público do Instagram que está atrás mais de um storytelling ali, mais de uma novelinha, não é? Mesmo, claro, carregando uma boa informação, um bom conteúdo. Mas você entende que o cara no Instagram, ele não quer ver esse tipo de coisa. Em sua maioria pensando, né, numa escala absurda, que foi o que eu busquei fazer. Então, eu sabendo isso tudo, eu fui organizando a copy da seguinte maneira. Comecei. As melhores IAs do mundo competiram num jogo. Venceu quem mentiu melhor. Então, eu busquei já trazer, né, o ápice ali, o clímax, né, a revelação de quem venceu, que é a descoberta aqui do subtítulo. Né? Ele deixa, vamos dizer assim, entre aspas, escondido no subtítulo, né, que os melhores modelos foram aqueles que mentiram, traíram, enganaram, etc, etc, mas ele não revela, né, quem ganhou. Eu ajustei um pouco essa embalagem, a minha embalagem é muito próxima, né, em termos de cópia, é muito próxima do original, mas eu já busquei trazer logo de cara que o vencedor foi quem mentiu melhor, que é uma conclusão, inclusive, do artigo. Beleza, coloquei aqui. Aí eu começo, sua frota vai queimar no mar esta noite, né, que é algo que ele trouxe aqui do miolo. Né, então, deixa eu ver se tem um Dark, como que é? Mar Negro, Sea. Aqui, Black Sea. Então, ele traz isso daqui, né? Porra, como é que eu inventaria isso? Né? Se eu fosse inventar, eu teria que falar que eu estava inventando. Não, ele trouxe isso, que um dos modelos aqui falou isso. Eu achei legal. Eu já comecei
dessa maneira. Aí eu falo, essa ameaça não veio de um general de 10 estrelas, mas do DeepSeek R1, uma das IAs mais sofisticadas do planeta. O que aconteceu em seguida pode mudar a forma como você enxerga a inteligência artificial. Então, né, vou criando ali um suspense, vou criando um drama, tipo, aumentando a expectativa sobre a resolução. Aí eu coloco, um pesquisador criou o AI Diplomacy, uma versão digital do clássico jogo de tabuleiro. Veja só, aqui um artigo escrito em primeira pessoa, né, pelo Alex Duff, ele não pode ser escrito da mesma forma quando eu vou fazer isso. Eu tenho que escrever na terceira pessoa. Olha, teve um pesquisador que criou esse AI Diplomacy. Né? Eu estou fazendo já a referência ao artigo. Né? Aí eu digo, 7 modelos de IA das maiores empresas do mundo foram colocados para competir num jogo que lembra o War, pelo mapa, mas sem rolagem de dados. Então aqui foi uma preocupação minha para explicar para o cara o que é o Diplomacy. Porque, sei lá, eu não tinha tão claro as regras do Diplomacy. Né? Eu entendi ali que, beleza, era tipo um jogo de guerra, de estratégia e tal, mas na minha cabeça, eu vou falar pra vocês, eu achava que era War, só que era um outro nome lá fora. Aí eu fui descobrir que não tem nada a ver com, quer dizer, tem alguma coisa a ver com War, mas não tem rolagem de dados, né? Não tem o fator sorte, como tem no War. Então eu achei que era justo explicar. E eu coloquei em Diplomacy, cada movimento depende só de negociação, alianças e, quando convém, traições calculadas. Foi o que aconteceu. Em 15 partidas, que duraram até 36 horas, o grande vencedor foi o GPT-3 ou 3 da OpenAI. Não por ser mais inteligente, mas por ser o mestre da manipulação. Em uma partida, escreveu em seu diário, a Alemanha foi deliberadamente enganada a preparar para explorar o colapso alemão. Bababababá, em seguida, sabe o que ele fez? Traiu sistematicamente todos os aliados. O modelo mais famoso do mercado venceu por ser o melhor mentiroso. Que coisa, não? Aí aqui eu começo a minha reflexão. Na verdade ainda não, eu estou falando enquanto isso, o Claude da Anthropic, aí o outro foi eliminado pelos concorrentes mais espertos, fui trazendo, aí é que eu começo a trazer um pouco da conclusão. Cada IA tem uma alma própria, né? Aqui como uma figura de linguagem, evidente. Eu busquei, né, deixar isso mais claro por usar itálico em alma. Aí eu venho com a reflexão. Agora pense comigo, essas são as mesmas IAs atendendo seus clientes, organizando seus projetos, tomando decisões estratégicas neste momento. Eu faço algumas perguntas que sugerem uma reflexão. E concluo, os testes tradicionais de IA medem velocidade e precisão, mas ignoram um detalhe. A personalidade da IA. Mais uma vez, coloco aqui entre aspas, né? Figura de linguagem. É como contratar um vendedor só pelo QI, ignorando se ele é honesto ou canalha. Hoje em dia não basta escolher a IA mais rápida, é preciso saber qual é a melhor em cada situação. Então essa foi a reflexão que eu busquei trazer. Esse é o meu entendimento. Então veja, na copy, aí eu finalizo, né, incentivando a galera a compartilhar com quem vai gostar de conhecer o experimento e falo que as referências na legenda. Então veja, eu contei a história, eu apresentei a história, isso é fazer curadoria. O conteúdo original, que em verdade é mais trabalhoso, é muito mais difícil, foi feito por outra pessoa. Não foi feito por mim. E se você gosta de rap, gosta de hip hop, isso é samplear. Basicamente é a mesma coisa. Eu, né, sou fã de rap, hip hop, gosto bastante, ouço bastante, né, e gosto bastante de samplers, né, de samples. E samplear é basicamente você pegar uma música antiga, dar uma outra cara para ela, né, dar um outro corte para ela, né, chopar ali ela diferente, né, como falam, e criar uma música nova, usando músicas antigas, né, fazendo a sua devida referência. Aí eu não sei, né, questão de direitos autorais, isso não é problema meu, mas eu acho isso muito legal, né. Então, cara, tem o clássico sample do Papatinho na Cone Crew, né, no Chama os Moleque. Cara, ele pegou e sampleou, como que era o nome daquela moça mesmo? Era Simone... Porra. Como que é? Sample Chama os Moleques. Sample Chama os Moleques. Sei lá. Ah, sim. Aqui. Nina Simone. Cara, né? I Put Spell on You. Ele começa dessa... Cara, é do caralho. Ele tem várias músicas assim. Enfim, perdoe aqui a... ter fugido um pouco do negócio. O ponto é, a curadoria de conteúdo
é fazer samples, entendeu? Então eu peguei esse material, deixei o cerne da questão, o que foi feito, né? Qual foi a conclusão do teste. E aí eu trouxe a minha opinião. Isso do ponto de vista textual. Só que como você pode ver, eu criei essas imagens. E para quem já viu outros conteúdos, né, já sabe como que eu crio carrosséis e tal, sabe qual que é como que eu faço o carrossel storytelling, que por sinal eu gravei recentemente mostrando para você como que eu faço o carrossel storytelling, né, com outros carrosséis, que é basicamente isso daqui que você está vendo, essas imagens ajudando a amplificar a experiência do conteúdo, né, para esse papel da imagem. Então você veja, não é uma forma literal, eu não busquei ilustrar o carrossel com fotos, sei lá, logo das inteligências artificiais, não busquei ilustrar o carrossel com o Diplomacy, não busquei ilustrar o carrossel com o autor lá do artigo, lá o malucão lá, esqueci o nome dele aqui, o Alex Duff, nada disso. Eu busquei trazer uma outra figura, um personagem que ajudasse a amplificar essa experiência de uma forma, na minha opinião, muito mais interessante, muito mais legal. Então, eu peguei o Christopher Waltz, esse é o nome dele? Não, Christopher Waltz. É, ele mesmo, Christopher Waltz, né, como o interpretando aqui o não sei o que Landa, né? Como que era mesmo o nome do Coronel Hans Landa, do filme Bastardos Inglórios do Tarantino. Muito bem. Como que eu cheguei nesse ponto? Porra, a gente tava falando de guerra. Então aqui foi relativamente fácil achar esse personagem. A gente tava falando de guerra, né? Tava falando de conquista, tava falando de Europa. Cara, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Muito simples, né? O próprio jogo Diplomacy foi inspirado na Primeira Guerra. Então, aí eu tava pensando numa figura... honestamente, eu nem sei como eu cheguei na ideia do Hans Landa. Mas ele é um personagem muito clássico, né? Ele... Acho que ganhou Oscar, eu acho que essa interpretação, inclusive. Falei, cara, esse... Pronto, tá aqui, né? Isso foi bem fácil achar esse personagem. Mas a conexão é de alguma forma óbvia, né? Guerra com Hans Landa, do Bastardos Inglórios. Porque eu gosto dos filmes do Tarantino, né? Isso tá na minha cabeça. Eu assisto esses filmes, já assisti mais de uma vez, eu acho, Bastardos Inglórios. Faz sentido? Está aqui na minha memória. Então, por que eu faço questão de dizer isso? Está aqui na minha memória. Porque uma forma de você desenvolver essa habilidade como criador de conteúdo, como curador, um bom curador, é você ter muita referência e conseguir fazer as conexões. Então, eu consegui conectar esse artigo, esse experimento, com o filme do Tarantino. Por quê? Porque eu já vi o filme do Tarantino. Não foi a inteligência artificial que me sugeriu isso. Poderia, né, inclusive. Você pode fazer e ir por esse caminho. O que eu não recomendo plenamente, assim. Eu acho que não vai ser, sei lá, tão bom. Mas, né, você pode tentar ir por esse caminho aí, a partir do que eu falei. O ponto é, tendo isso na minha memória, eu consegui fazer essas conexões. E aí, usando as minhas habilidades de criar, com ferramenta de inteligência artificial, eu criei esse ensaio fotográfico com Hans Landa. E aí eu busquei trazer esse tom, né, do militar estrategista, só que um militar estrategista meio prepotente, né, mentiroso. Eu queria que ele fosse o vilão aqui, né? Eu queria que ele personificasse essa ideia do estrategista mentiroso, né? Porque venceu quem mentiu melhor. Então, foi o que eu busquei trazer aqui. Talvez, sei lá, para você se olhando e falar, cara, nada a ver. Eu acho que deu bom. Eu acho que funcionou, né? E pela reação das pessoas, eu acho que caiu bem. Então, eu trago essa fotografia, ele com o seu clássico charuto, né? Ele fuma charuto no filme. Aí eu busquei trazer essa cena, né? Ele com o mapa, analisando aqui tudo. Depois com o leite, também é uma referência ao filme. Quem não assistiu o filme não vai sacar essa porra, né? Não vai fazer sentido nenhum esse cara tomando leite, o bigode de leite e tal. Aí aqui uma outra imagem ele apoiando em cima do mapa. Aqui ele tranquilão, né? De maioral, tal, não sei o que. Aqui ele dando risada, né? Explorando uma outra faceta. E aqui ele queimando o livro. Não me lembro porque que eu coloquei isso aqui. Mas enfim, coloquei essa imagem no final, ele fechando assim, na questão da personalidade e tal. Beleza. É isso, entendeu? É assim que a gente faz curadoria. Perceba que eu peguei uma informação,
eu tratei essa informação para ela ficar mais de fácil consumo para ficar de fácil consumo no Instagram. Coloquei a minha opinião, coloquei as imagens. Então, eu arrisco dizer que eu elevei e homenageei o conteúdo original. Percebe? Eu não simplesmente copiei o conteúdo original. Eu sampleei esse conteúdo. E eu criei uma obra nova. Que, na minha opinião, está indo muito bem. Né? Cumpriu aqui o seu papel, gerar um conteúdo legal, de distrair as pessoas, entreter em algum modo, informar em algum modo, trazer seguidores para a minha base. Então, essa estratégia, esse jeito de fazer, é o melhor jeito para quem não tem autoridade. Claro, que você conseguir uma habilidade ou outra, como eu coloquei aqui, de criar as imagens e tal, envolve treino, envolve pesquisa, envolve estudo, mas a curadoria é isso. A sua capacidade de identificar boas histórias, boas informações, modelar isso de acordo com a plataforma onde você quer compartilhá-la, agregar a sua opinião, agregar o seu estilo e publicar. Dessa maneira, é uma forma elegante de você, mesmo sendo um Zé Ninguém, criar um conteúdo novo e original. Porque você mostra a autoridade. O cerne da questão é o Alex Duff. Do caralho, o experimento que ele fez. Deve ter gastado, horas e horas e horas de trabalho para fazer isso. Algumas horas, mas muito menos do que ele. Colocando a minha opinião, colocando aqui a produção das imagens. Então, aqui está para você. É assim que você pode criar bom conteúdo, viralizar, atrair audiência, sem ter uma autoridade pujante ainda. Você constrói sua autoridade dessa forma. Espero que você tenha gostado. Se quiser saber mais, conteúdo.org, o link está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.